Aleluia, proclamando o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quem tem promessa de Deus não morre, não. Não morre, não. Eu chamo o pastor Adriano, que vai trazer a palavra, o porta-voz do Senhor nesta noite. Eu e o Adriano, nós temos uma história. Nós crescemos juntos e nós vimos, né, Adriano, muitos dos nossos amigos de infância morrer no mundo das drogas, no crime. Inclusive eu tenho 2 irmãos. Um cometeu suicídio porque não conseguia sair do crack. O outro foi morto com 5 tiros porque estava na vida do crime. Mas aquele que tem promessa não morre. Aleluia. Eu e o Adriano, nós vivíamos com a turma. Se você me permite falar um pouquinho. É verdade, mas é verdade tem que ser. Glória a Deus. O Adriano, ele chegou até a trilhar o caminho do vício, né? Mas olha aqui, Aleluia. a resposta do Senhor. Glória a Para o Deus. mundo, o viciado na cocaína não tem mais jeito. É verdade. Para o mundo, o viciado no crack não tem mais jeito. Para o mundo, aqueles que o mundo já sentenciou não tem mais jeito. Mas aquele que tem a promessa de Deus pode estar do jeito que for. Ele vai ser levantado, ele vai ser resgatado. E todos que olharem vão ver a glória de Deus. Glória a Deus. Porque todos que olham a vida do Adriano, todos que olham a minha vida, que foi um menino pobre, eu comi comida de lixo, porque muitas vezes eu não tinha o que comer. Eu tinha que caçar no lixo algo para comer. Está aqui o Adriano, ele sabe da minha história. Está ali a mãe dele, conhece a minha mãe. Minha mãe é deficiente, ela é muda e surda e criou a gente com dificuldades. Mas aqui estou. Glória a Deus. Aqui está o Adriano, aqui está você. Nós somos uma resposta para este mundo, que Deus existe. Glória a Deus. Nós somos o pé de Deus pisando na cabeça de Satanás. Aleluia. Porque quando Deus nos exalta nessa terra, é porque Deus está pisando nas obras de Satanás, que estavam preparadas para mim e para você. Porque a obra de Satanás é de roubar, matar e destruir. Mas Jesus, Ele tem uma outra obra para mim e para você. É da vida e vida em abundância. Se você acredita nesse Deus, dá um glória a Deus. Dá um aleluia. És exaltado, Senhor. Aleluia. Deus de poder. Deus de glória. Que a paz e o amor de Jesus esteja no seu coração. Amém, amado? Você Amém. está feliz com Jesus, amado? Glória a Você Deus. está feliz com Jesus, amado? Você está feliz de verdade ou você só está me respondendo o que eu estou lhe perguntando? Aleluia. Porque eu sempre aprendi todas as vezes que entrar na casa de um Deus que fez os céus e a terra, um Deus que só vista Davi, varão. Ele falou lá em Salmos. Ele disse assim: Senhor Deus, tu me sondaste e me conhece. Tu conheces o meu deitar e o meu levantar. Ainda que eu fosse lá no mais profundo abismo, lá o Senhor estaria comigo. Glória a Deus. Olha para o seu irmão, diga para ele: você pode se esconder dos homens. Diga para ele, irmão. Diga para ele: mas de Deus não dá para se esconder nessa noite. Deus conhece eu e Deus conhece você nessa noite. Glória a Deus. Eu conheço você aqui nessa noite, irmão, de olhar, mas Deus conhece eu e você lá atrás, na frente de um computador. Olha para o seu irmão, diga para ele: Deus vai falar nessa noite. Eu não tenho nada a ver com isso nessa noite, amém, amado? Porque se você quer ver a dupla honra nessa noite, quantos querem? Eu sou o primeiro, cadê os irmãos? Só que para nós vermos a dupla honra na nossa vida, irmão, é necessário nós darmos uma limpada na nossa casa espiritual, darmos uma limpada no nosso coração. Se você perguntasse um título para essa mensagem nessa noite, eu diria para você: se coloque de pé, irmão. Olha para o seu irmão e diga assim para ele: dá licença só um pouquinho, irmão. Pega assim no ombro dele assim e diz assim: ó, limpa a sujeira, pai. Dá a volta por cima nessa noite, porque Deus quer te dar a dupla honra nessa noite. É noite de eu e você limpar, irmão, sacudir a poeira
mas nessa noite Deus quer te devolver. Você quer isso, irmão? Você quer isso nessa noite? Então dá a mão pro seu irmão nessa noite. Em primeiro lugar, cumprimenta ele nessa noite, irmão. O pastor Francisco, ele disse assim para mim, que tem total liberdade. Irmão, tem igreja que eu vou para ir 2, 3 horas. Vocês estão preparados, irmão, para ficar até meia-noite aqui, irmão? Tem Bíblia, viu, irmão? Pode ficar tranquilo que eu não vou encher com isso aqui não, viu, irmão? Amém, querido? Então cumprimenta o teu irmão nessa noite, dá um abraço nele. Talvez você chegou atrasado, ele não teve a oportunidade de dar um grande abraço nele e dizer para ele que nessa noite ele fez a melhor opção da vida dele, que foi de vir para a casa de Deus nessa noite. Porque todos os dias nós temos que tomar decisões na nossa vida, e você tomou a maior decisão. Poderia ter ficado na sua casa assistindo novela, não é? Poderia ter assistido uma televisão, né, irmão? Mas não, teve a maior opção, foi ir buscar a Deus, porque você sabe que sem Deus ninguém consegue nada, irmão. Irmão, vocês conseguem me ouvir sem microfone? Posso ficar sem microfone? Posso, pastor? Posso? Pode. Estou em casa. Estou em casa, meu Deus do céu. Amém, querido? Então, nessa noite eu queria que você agora desce a mão para o seu irmão, nós vamos orar. Mas nós não vamos orar para um Deus qualquer, não. Nós vamos orar por um Deus que pode mudar a minha história. Talvez você entrou por estas portas, você está que nem os discípulos, quando o nosso irmão jovem, quando ele começou a falar da mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz que quando agora a mulher vai e toca nas orlas de Jesus, a Bíblia diz que os discípulos, Jesus olha para os discípulos e diz: mas quem foi que me tocou? Aí os discípulos olham e dizem assim: Jesus, tem tanta gente, e o Senhor está perguntando quem foi que me tocou? Quem foi que me tocou? Ou seja, eles andavam com Jesus, mas não conheciam a Jesus. Jesus está te chamando para você conhecer Ele. Glória a Deus. Para de viver esses milagrezinhos pequenininhos, irmão. Aí eu estava com uma dor de cabeça, passou. Deus cura a dor de cabeça, cura. Mas Deus quer fazer muito mais na minha vida. Glória a Deus. Deus quer se manifestar, irmão, na minha e na sua vida, amém, irmão? Amém. Soberano Deus e eterno Pai, diante da sua presença mais uma vez é que adentramos, Senhor, com humildade, com mansidão, mas com ousadia nessa noite, porque nós precisamos da tua presença, nós precisamos da sua graça. Nessa noite, Jesus, eles não vieram buscar qualquer Deus, mas eles querem buscar o único Deus soberano, o único Deus nessa noite que pode mudar a história da vida deles, que pode entrar aonde nenhum médico pode entrar nessa noite, que eles podem entrar, Senhor, eles vieram buscar Deus, que pode entrar no mais profundo do coração deles e arrancar nessa noite, Senhor, e trazer a dupla honra. Então que nessa noite, Jesus, enquanto eu estiver ministrando a sua palavra, que o teu Espírito comece a visitá-los desde os polos da cabeça até a planta dos pés, e que eles saiam dessas portas, Pai, com o desejo de te conhecer a cada dia mais, de conhecer a sua graça, de conhecer a sua misericórdia. Fica conosco nessa noite, Espírito Santo, é o que eu te peço e já te agradeço com uma linda salva de palmas em nome de Jesus. Amém? Prometo que não vou me estender, mas eu prometo também nessa noite que não vou levar nada daquilo que não é meu para minha casa, amém, irmão? Porque a Bíblia diz assim: conhecereis a verdade, E a verdade vos libertará. mais alto, conhecereis a verdade, E a verdade vos libertará. a verdade dói ou não dói, irmão? Dói, né? Ô irmão, você é muito bravo, você precisa mudar. Dói ou não dói às vezes, né? De bem que vem. Mas como Jesus ele disse: conhecereis a verdade vos libertará. A verdade ela dói, mas olha para o seu irmão e diga para ele: mas liberta. Amém. Glória a Deus. Mas liberta na minha vida, liberta na sua vida, amém, amado? Então eu queria que você que trouxe a sua Bíblia comigo, abra comigo em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 27, amém, amado? Quero externar toda a minha gratidão em primeiro lugar ao meu Deus, né? Por estar me guardando pelos lugares por onde passei, pelos lugares por onde tenho passado. Agradecer a minha mãe também por estar aqui comigo, né, mamãe? Faz para todo mundo assim conhecer você. Glória a Deus. Amém, irmão? Tem gente que tem vergonha, né, irmão? De falar da mãe, né? Eu não tenho vergonha, não, irmão. Por onde que eu passo por aí, eu falo. Amém, irmão? Tem gente que prefere, depois que a mãe morre, ele vai lá levar flor, vai lá: mãe, me perdoa. Não, irmão, tem que pedir. Olha para o seu irmão, meu Jesus. Olha para o seu irmão e diga para ele: pede já perdão, diga para ele. Enquanto essa pessoa está viva. Porque depois que morrer não adianta mais. É verdade. Amém, querido? Amém. Todos abriram 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27. Não vou sair nada daquilo que já foi começado a te dizer nessa noite, amém? Todos acharam? Amém. Diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são,
para que ninguém se glorie perante. Para que ninguém se glorie perante Deus. Quem é Ele na Bíblia Sagrada? Toda honra, toda glória tem que ser dada para Ele. É por isso que Ele faz muitas vezes, não faz do nosso jeito. Porque se fizer do nosso jeito, irmão, o que nós vamos dizer? Fui eu que fiz. Primeiramente, eu sempre digo que Jesus, ele complica tudo, irmão. Depois ele explica, depois ele complica de novo. Aí ele vai lá e faz um milagre, sabe, para quê? Para a gente não bater no peito e dizer assim, foi nós. Pois bem, irmão, esse versículo que eu trouxe agora, acabei de proferir diante da igreja, nos fala de uma igreja, não de qualquer igreja, mas da igreja de Coríntios. Era uma igreja cheia da graça de Deus, era uma igreja cheia do poder de Deus, era uma igreja abençoada, onde havia curas, onde havia milagres. Mas como toda boa igreja, irmão, sempre vai haver divisões dentro da igreja. Ou seja, por quê? Quem é que gosta dessa placa aqui? Eu amei essa placa aqui. Mas se você for perguntar e for ver mesmo, tem alguém que não gostou. Por quê? Por causa da mente do ser humano. Então isso sempre vai haver. Muitas vezes na igreja lá onde nós congregamos, a maior dificuldade era para pôr uma cortina no dia da festividade. Por quê? Porque tinha umas irmãs que gostavam do rosa, outros não gostavam, não colocava branco. Então sempre vai haver essas divisões. Então na igreja de Coríntios também não era diferente. Se você for ver esse versículo, se você for ver no capítulo 1, a partir do versículo 12, você vai ver que por que o apóstolo Paulo escreveu essas palavras. Porque se você for ver, estava havendo uma grande divisão dentro da igreja. Uns estavam dizendo, olha, eu sou de Apolo. Outros estavam dizendo, eu sou de Cefas. Outros estavam dizendo, eu sou de Paulo. Outros estavam dizendo, eu sou de Cristo. Então agora vem o apóstolo Paulo escrevendo essa palavra que agora eu acabei de proferir diante da igreja. E outras palavras estavam dizendo, rapaz, quem é que chama? É Deus. Ele estava dizendo, olha, a igreja não é de Paulo, a igreja não é de Cefas, a igreja não é de Apolo, a igreja nem é minha, mas a igreja era de Cristo. Então olha para o seu irmão e diga para ele assim, quando Deus chama, diga para ele, está chamado, pronto, já casou. Era isso que o apóstolo Paulo estava querendo dizer para a igreja de Coríntios. Eles estavam querendo dizer, era a mesma coisa que de repente o irmão vem aqui cantar. Mas eu não gostei do irmão, mas eu gosto do fulano de tal cantar. Então era isso que estava acontecendo dentro da igreja. Então o apóstolo Paulo já quebrou o mal pela raiz. E eu já quero abrir um parênteses aqui, irmão, e dizer para você, sabe por que existe fofoca dentro da igreja? Você sabe por que existe fofoca dentro da tua casa? Não sabe não? Pergunta para mim, pastor Adriano, por que existe? Mas pergunta alto, senão eu não vou te responder. Pastor 1, 2, 3. Adriano, por que existe? Eu vou responder, só não ouvindo dela. Aí 1, 2, 3, segunda chance para vocês. 1, 2, 3. Pastor Adriano, por que existe? É porque nós damos ouvido. É verdade. Glória a Deus. É porque damos ouvido, porque o dia que alguém me falar mal de alguém, você fala, Glória a vamos Deus. fazer o seguinte, em vez de você compactuar, vamos dobrar o nosso joelho, vamos orar por ele. Uma unicórnio, e eu tenho certeza absoluta que nunca mais, irmão. Posso tirar daqui? É que às vezes é porque a gente damos ouvido, porque se a gente parar o mal pela raiz, ninguém vai falar mal de você. Pois bem, então era isso que o apóstolo Paulo estava tentando dizer. Mas o que eu quero dizer nessa noite, eu não vou falar sobre a igreja de Coríntios, eu vou falar sobre a revelação que Deus me deu no simples versículo que eu acabei de ler. Deus me deu 2 revelações. Quantas revelações eu disse? 2. A primeira é o amor de Deus. Ele está comigo, amor de Deus. Amor de Deus. Pois bem, quando eu comecei a ler a Bíblia Sagrada, eu descobri 4 tipos de amores, varão. O primeiro amor é de um pai para com o filho, o segundo é de um filho para com o pai, o terceiro é de uma esposa para com o esposo, e o quarto, não existe nenhum ser humano aqui da terra. Só existe no coração de um Deus que fez os céus e a terra. Prova para você dentro da Bíblia Sagrada, João 3, capítulo 16. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida Eterno. Dá para você entender? Talvez você não tenha entendido nessa noite o amor de Deus para com a sua vida, irmão. Deus não deu qualquer coisinha, não. Ele deu aquilo que Ele mais amava. Ele deu aquilo que Ele mais gostava, irmão. Ele provou para mim e para você. Você já quer abrir um outro parênteses aqui, irmão, e dizer para você nessa noite. Suponhamos que o seu pastor ou a sua pastora que aqui estão nessa noite, eles fazem aniversário. Você vai dar qualquer coisa para eles? Claro que não. Agora eu posso te perguntar nessa noite, o seu pastor e a sua pastora podem curar você da AIDS? Suponhamos que você possa curar você do câncer? Pode curar você de qualquer doença? Eles podem mudar a sua história? Sim ou não? Não. Eu senti muito firme. Sim ou não? Não. Aleluia.
Só Mas vocês não Jesus. dão qualquer coisa para eles, é ou não é? E por que Jesus, irmão, o soberano, o rei sobre todos os reis, o que pode mudar a minha história, que muda a sua história, que cure? Por que quando muita gente vem para casa de Deus, a gente tira as piores moedinhas e dá para ele? Era só um parênteses, irmão. Eu estou falando aquilo que não está no script, irmão. Olha para o seu irmão, está na hora de você começar a honrar o seu Deus. Está na hora de você começar. Você quer ver coisas grandes acontecendo na sua vida, irmão? Glória a Deus. Começa a fazer coisas diferentes. É verdade, Jesus. Quer ter mais unção? Vai orar mais, irmão. Aleluia. Quer ver um milagre grande na sua vida? Então faça por onde? Glória a Deus. A gente, Deus, eu quero pegar naquele microfone e o céu se abrir, o Senhor abrir as portas para mim estar ministrando a palavra. Quando eu pegar no microfone, demônios se manifestar. Mas ele vive aquela mesmice, sabe? Ora meia horinha, jejua meia horinha. Começa agora a jejuar o dia inteiro. Começa a se entregar, porque eu sempre aprendi que cada vez mais que a gente se entrega a Deus, mais Ele vai entrando dentro de nós. Glória a Deus. Amém. E quando Deus está totalmente dentro de nós, irmão, não há demônio, não há homens, não há fofoca. A gente não tem tempo para essas coisas. Quando você vê um crente fazendo fofoca, falando mal do outro, é falta de Deus. Falta da presença de Deus. Porque quando a gente estamos com a presença de Deus, a gente não tem tempo para fofoca. Aleluia. A gente não tem tempo para intriguinha. É A verdade. gente não tem tempo para inveja. A gente só tem tempo, sabe para quê? Para as coisas de Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Pois bem, Aleluia. então agora, como eu já fui dizendo sobre o amor de Deus, eu quero que você entenda o amor de Deus para com a sua vida nessa noite. A Bíblia diz que Jacó amava mais a José do que os seus outros irmãos, mas não era bem assim. Quem tem filhos aqui? Você ama um mais do que o outro, irmão? Claro que não. Quem foi o outro que levantou a mão? Você ama um mais do que o outro? Quem tem mais de 2 filhos aqui? Você ama um mais do que o outro? Claro que não. Mas é bem verdade que tem um que dá sempre mais alegria do que o outro, é ou não é? Era isso que estava acontecendo na vida de Jacó. Jacó não amava mais a José. E sim, José sempre estava mais perto dele, porque se você for ver os outros irmãos dele, só vivia onde? No meio de fofoquinha, de intriguinha, queria matar os sonhos dos outros, enquanto José não. Falava, pai, vem aqui, ó, vamos ajudar fulano de tal, vamos ajudar a olhar. Estava sempre mais perto, mas não é que ele não amava. Suponhamos que aqui, suponhamos não, Jesus nos ama todo mundo aqui igual. Ele ama todo mundo, está vendo aquele... Jesus ama eles também do mesmo jeito que eu e você. Glória a Deus. Amém. Mas é bem verdade que tem uns que dá mais alegria, e outros dão mais tristeza. Olha para o seu irmão que você tem dado alegria, Você tem dado alegria. que é melhor tristeza para o seu pai que está lá no céu. Deus vai lá no céu. Quem é você nessa noite? Glória a Deus. Aleluia. Amar, Jesus ele ama. Jesus ama. Você sabia que ama os filhos, os católicos? Ama todo mundo igual, irmão. Todo mundo ele ama igual. Mas é bem verdade que tem uns que dá mais alegria do que os outros. Então fica aí para você nessa noite. Você tem dado alegria ou tem dado tristeza para o seu pai? Será que na hora de evangelizar, será que ele pode contar com você? Ou você fica atrás de uma televisão? Ou vai gostar de assistir um jogo de futebol? Não que isso seja pecado, pelo amor de Deus, irmão. Tenha a mente de Cristo aqui, para depois você sair falando, não, o pastor Diego falou que não pode assistir televisão. O pastor Diego falou que não pode assistir jogo. Não, irmão. Eu falo dizer para você que quanto mais a gente se dá para Deus, mais ele entra dentro de nós. Glória a Deus. Amém. Então é isso que eu quero pedir assim, não vou entrar muito no tempo de amor, irmão, porque senão não vai dar tempo, irmão. Olha, já são 9 horas. Agora eu quero falar sobre a segunda soberania de Deus. Ele está comigo, soberania de Deus. Soberania de Só Deus. Ele tem esse poder de transformar, irmão, esse tipo de pessoa. De que tipo de pessoa nós estamos falando aqui? Ó? Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. De que tipo de pessoa nós estamos falando? De um drogado, de uma prostituta, de um travesti, de um homossexual, de um mendigo, de um pedófilo. Nós estamos falando desse tipo de pessoa. Agora eu acredito, eu tenho certeza que vocês não olham mais, né, irmão? Quando tem aqueles homossexual, tem aqueles pedófilos na rua, falam assim, esse daí não tem jeito, ou é morte ou é cadeia. Vocês não falam mais isso, né, irmão? Agora não, né? Porque vocês acreditam que Jesus pode mudar a vida dele, é, mãe? Amém. Amém. Porque nós temos a mente de Cristo, irmão. Agora nós não estamos mais com a mente cauterizada. Antigamente era assim, não é? Antigamente a gente falava essas coisas, ó. Ou é cadeia, ou é morte. É por isso que antigamente a gente não entendia, irmão. Quando a gente via aqueles camaradas trocando, e quando veio o camarada de Bíblia do lado do braço, olha lá, agora quer vir a Santa Rama. Quem já chamou isso daí?
Quando você não era crente, você vivia fazendo isso daí, né? Eu fui primeiro, cadê o segundo? Não, a gente não falava isso, falava lá, agora fez tudo errado, olá, agora quer virar crente, é, não é? Olha pro seu irmão e liga pra ele, mas Jesus cura assim, viu? Jesus liberta assim. Glória a Deus. Jesus liberta. Amém. Então é isso, irmão, que eu quero dizer para você. Repita comigo, Pedro. Pedro. Ah, muito fraco, vocês estão com sono. Então repita comigo, Pedro. Pedro. Aleluia. Pedro, quem era Pedro? Se você for ver segundo a Bíblia Sagrada, era um camarada prepotente, arrogante, todo nervosinho. A Bíblia diz que uma certa feita, agora Pedro, Tiago e João estavam na praia. Jesus ele começa a passear pela praia. Quando de repente chega para Pedro, Tiago e João e fala: olha, mas especificamente a Bíblia diz que ele diz para Pedro: ó, Pedro, a partir de hoje você não vai ser mais pescador de peixe, mas você vai ser pescador de almas, de homens. Glória a Deus. A Bíblia diz que então agora ele quem sabe também não entendendo nada. Que negócio é esse pescador de alma? Que negócio é esse de pescador? É a mesma coisa que quando eu era novo convertido, uma irmã chegou para mim e falou: ó, irmão, Jesus tem uma obra na sua vida. Eu virei para ela e falei: ó, Jesus virou agora, eu sou agora mestre de obra agora? Eu sou pedreiro agora? Jesus tem uma obra na minha vida, eu vou ser prédio agora? Então o cara que está aqui, Pedro, começou com o mesmo pensamento, sem entender nada. Mas ele foi caminhando, porque ele acreditou. Glória a Deus. Ele acreditou. E a Bíblia diz que uma certa feita, irmão, na Bíblia diz que houve uma santa ceia. Diz que Jesus agora vai lá e coloca as suas vestes, coloca uma toalha sobre o seu ombro com uma bacia de água, e ele começa a lavar os pés de todos os discípulos. Quando chega nos pés de Pedro, a Bíblia diz que Pedro olha para Jesus e diz: Jesus, o senhor não vai lavar meu pé. Jesus olha para Pedro e diz: olha, Pedro, se você não deixar eu lavar teus pés, você não tem parte comigo. Então Pedro olha para Jesus e diz: olha, Pedro, se você não deixar eu lavar teus pés, você não tem parte comigo. Pedro olha para Jesus e fala: Jesus, então faz o seguinte, lava meus pés, lava minha cabeça, me lava tudo. Por que Pedro falou isso? Porque Jesus conhecia o coração de Pedro. Pedro era soberbo, prepotente e arrogante, mas ele queria ficar com Jesus, irmão. Amém. Glória a Deus. Deus é o único que tem o poder de conhecer o mais profundo do nosso coração. Quem já foi que disse assim: esse camarada aí não quer nada com Jesus, não? Eu fui o primeiro, cadê o segundo? Acho que todo mundo já falou isso, irmão. E aí quando passa o tempo, por isso que eu sempre digo, irmão, que o tempo é o melhor juiz da nossa vida, irmão. É verdade. O tempo é que mostra tudo a verdade, irmão. É só o tempo. E olha, vai ver a vida de Pedro, irmão. Que a Bíblia diz que agora Pedro ele caminha, vai caminhando, vai caminhando, vai caminhando. A Bíblia diz que agora chega o tempo de Jesus morrer, varão. Jesus olha para os discípulos e diz: olha, eu preciso morrer, eu preciso ir, para que o Consolador ele venha. A Bíblia diz que Pedro olha para Jesus e diz: Jesus, pode ficar tranquilo não, que quando os soldados romanos vierem para te matar, eu mato eles primeiro, eu acabo com eles primeiro. A Bíblia diz que Jesus olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás. Mas não parou por aí. A Bíblia diz que agora Pedro diz que quando Jesus quando foi lá no Getsemane, ou seja, lá no monte, a Bíblia diz que agora quando os soldados romanos vieram para prender a Jesus, o que ele faz? Diz que ele saca de uma espada e corta a orelha direita de Malco. E eu pude perguntar: por que ele cortou a orelha direita? Não poderia ter sido a esquerda? Por que foi escrito bem claramente a orelha direita? Porque se você for ver, quem já pregou isso daqui, ou quem já ouviu falar que o sacerdote, ou seja, que Malco era um soldado romano. Malco não era soldado romano, ele era um sacerdote da casa do Senhor. Se você for ver em Levíticos, a Bíblia diz que para ser um sacerdote, ele teria que ter o seu dedo da sua mão direita, do seu polegar, tinha que estar intacto. Do seu pé direito também tinha que estar intacto. E a sua orelha tinha que estar intacta. Qual foi a orelha que Pedro cortou? Direita. A direita. Naquela hora, Malco olhou e ele viu todos os sonhos dele caírem por terra. Porque, segundo alguns historiadores, faltava apenas 15 dias para ele se tornar um sacerdote da casa do Senhor. Foi por isso que a Bíblia diz que Jesus ele foi lá e pegou a orelha de Malco e colocou de novo. Olha para o teu irmão e diga para ele: isso é isso que Deus vai fazer na sua vida. Glória a Deus. Deus vai ressuscitar os seus sonhos nessa noite. Tudo aquilo que você não consegue mais enxergar, que você não consegue mais sonhar, Deus vai fazer isso da mesma coisa que fez na vida de Malco. E a Bíblia diz que então Jesus, a Bíblia diz que Pedro diz que morreria junto com Jesus. Jesus olha para Pedro e diz: olha, Pedro, você vai me negar
3 vezes antes que o galo cante, 2 vezes. Pedro, todo prepotente, todo arrogante, diz: não, pode ficar tranquilo que eu vou ficar com o Senhor. Eu não vou deixar o Senhor por nada. Eu não vou negar o Senhor por nada. Pode vir a luta que vier, eu vou ficar com o Senhor. Ó, bem afirmativo, né? Olha para o seu irmão e diga para ele: falar é fácil. Não, chacoalha ele assim, diga para ele assim: falar é fácil, irmão. Porque veio no dia da prova, no dia da dificuldade. E foi isso que aconteceu na vida de Pedro. A Bíblia diz que a dificuldade veio na vida dele. Quando Jesus agora ele era levado preso, a Bíblia diz que ele ficou com frio. Naquele tempo era frio, naquela época estava frio. Pedro vai se esquentar, quando de repente vem uma senhorinha e diz: olha, ele parece com Jesus que foi preso. Opa, isso daí eu não conheço não, nem sei quem é. Aí ele sai de uma fogueira, vai para outra fogueira, vem um soldado romano e fala: mas você se veste que nem ele. Não, quem é ele? Eu não conheço não, deixa para lá, não conheço esse camarada não. Vai se esquentar na outra. Mas você fala igual: não sei quem é esse Jesus, eu nem conheço ele. A Bíblia diz que quando ele cantou na terceira vez, quando negou Jesus a terceira vez, o galo cantou 2 vezes. E eu fico, a Bíblia não diz, mas eu fico a imaginar Pedro agora se lembrando daquilo que Jesus tinha dito para ele. A Bíblia não diz, eu fico imaginando Pedro entrando dentro da casa dele, entrando num campo e ele começa a chorar. Ele começa a dizer: pisei na bola com Jesus. Jesus não tem mais obra na minha vida. Olha, tem uma falha grave com Jesus. Quem sabe quantas almas Pedro ganhou na sua primeira pregação? Mais de 3.000 almas na sua primeira. E na sua segunda pregação? Mais de 5.000 almas. Olha para o seu irmão e diga para ele assim: a promessa se cumpriu ou não se cumpriu? Amém. Não, pega no braço dele, chacoalha ele assim. Diga para ele: a promessa se cumpriu ou não se cumpriu? Glória a Deus. Sabe por que se cumpriu? Aleluia. Porque Jesus já sabia tudo o que ia acontecer na vida dele. Jesus já sabia tudo o que ia acontecer na sua vida, irmão. Aleluia, Jesus. Jesus já sabia, irmão. Quando ele faz uma promessa, já está tudo traçado. Você acha que Jesus não sabe o que é que vai acontecer lá na frente? Mas sabe o que foi? Por que a promessa se cumpriu na vida de Pedro, irmão? 1, 2, 3, pergunta para mim. 1, 2, 3. Por que a promessa na vida de Pedro? Porque ele foi sempre determinado, irmão. Glória a Deus. Amém. Trupicou aqui, mas levantou ali. Caiu aqui, mas levantou aqui. Levantou aqui. Essa que faz a diferença. Amém. Porque todas as vezes que nós erramos, a primeira coisa que o diabo fala, o que é? Jesus não quer mais saber de você. Você pisou na bola com Jesus. Ó, a promessa, ó, foi embora. Mentira do diabo. Deus mandou trazer aqui e dizer para você que a promessa ia deixar de pé. Glória a Deus. Aleluia. Por isso que eu disse nessa noite que o tema dessa mensagem que Jesus me deu é: levanta a poeira, sacode a poeira e dá volta por cima, irmão. Glória a Deus. É noite de você sacudir a poeira, irmão, e dar volta por cima. Esquece, irmão. Porque a sua vitória só vai chegar quando você tiver determinação. Pega a sua mão direita, Aleluia. bata no peito e diga: Espírito Santo, ensina a ser determinado. A obra se cumprir na minha vida. Temos que ser determinados, irmão. Glória a Deus. Porque quando nós somos determinados, uma promessa vai se cumprir. Amém, querido? Amém. Eu Aleluia. queria dizer a você, Deus do poder. por que não dizer, irmão? Eu vejo tantas pessoas muitas vezes passando o tempo de Deus, irmão. Não ultrapasse o tempo de Deus. Quem dirige aqui? Quem dirige aqui? Levanta a mão. Pastora, se você passar o farol vermelho, o que é que vai acontecer? Eu vou causar um acidente. E tem acidente que é feio, né, mãe? É. Tem uns que dá perda total, tem uns que dá só Perde a vida, né? tem uns que perdem a vida. A minha mãe sempre dizia que para um bom entendedor, meia água não basta. Então olha para o seu irmão e diga assim para ele: espere o tempo de Deus na sua vida. Olha só, escute só. Quem já fez bolo aqui? Bolo. Eu falo assim. Você já fez? Não. O bolo, eu descobri que para fazer o bolo, mano, precisa de pelo menos uns 45 minutos, não é? É ou não é, irmão? Olha lá, não é, né? Vai lá, você coloca o bolo dentro do forno. Irmão, é coisa simples, viu, irmão? Para quem é um bom entendedor, meia palavra basta, irmão. Você vai lá, faz o bolo, coloca dentro do forno.
Você espera 45 minutos. Mas se eu tirar depois de 15 minutos, o que vai acontecer? Vai estar cru. Vai murchar. Mas o bolo vai sair, não vai? Você entendeu? Se você não esperar a promessa de Deus na sua vida, a promessa vai sair. Se você pular o tempo de Deus, ela vai acontecer. Mas não do jeito que Ele preparou para você. Amém. Glória a Deus. Então espere o tempo de Deus na sua vida. Não assenteis de Jerusalém, até que do alto fosse revestido de poder. Olha para o seu irmão e diga para ele: fica onde Deus te mandou. Aleluia. Não saia do lugar. Eu quero falar duas coisas para encerrar. Tu és poderoso, Senhor. Glória a Está comigo, Deus. Jefité. Jefité. Quem era Jefité? A Bíblia Sagrada nos diz que o seu pai agora tinha se deitado com uma prostituta e teve um filho, esse filho por nome Jefité. A Bíblia diz que os seus irmãos agora, porque o seu pai era casado e ele teve uma outra esposa, e a Bíblia diz que ele teve outros filhos, ou seja, então Jefité teve outros filhos, mas ele era o único que era filho de uma prostituta. A Bíblia diz que quando agora eles cresceram, tiveram que dividir a herança. Só que a Bíblia diz que os seus irmãos olharam para Jefité e disseram assim: olha, Jefité, como você é filho de uma prostituta, pode ir embora aqui. Ou seja, chutaram Jefité, mandaram ele embora. A Bíblia diz que ele foi lá para o deserto. Dá para imaginar um camarada que tinha tudo na sua casa e foi expulso sozinho para o deserto? A Bíblia diz que lá no deserto, irmão, ele formou um grande exército. Como um camarada pode formar um grande exército? Quando se fala de exército, se fala de força. Olha para o seu irmão e diga para ele: não é tempo de você ficar chorando, não. Diga para ele: pelo leite derramado, pelos erros que você cometeu, é tempo de você orar, de você jejuar, consagrar a sua vida, irmão. Amém. Não é tempo de ficar cantando, falando: ai. Você já andou com uma pessoa pessimista, irmão? Já. É terrível, não é? As palavras dele são só negativas. Olha, vamos fazer aquele evangelismo. Mas fazer evangelismo. Na praça não tem ninguém. Aqui bar não tem ninguém. É Deus. Vamos limpar a cadeira. Vai limpar aquelas cadeiras, nem vai vir ninguém na igreja. Agora anda com um camarada que é otimista. É verdade. Vamos fazer evangelismo, varão? Aleluia, cadê os folhetos? Vamos agora. Não vamos almoçar, não, vamos agora. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Vamos pra já, pega, vamos abrir agora. Vamos colocar água pra agora. Glória a Deus. Irmão, para de andar com essas pessoas que são pessimistas do teu lado. Aleluia, é verdade. Começa a andar com pessoas que são otimistas, que estão pra cima. Esses dias eu encontrei um cristão, todo cabisbaixinho. E aí, rapaz? E a luta? Vai bem. Ah, não tem aquele desenho? Aquele desenho, né? Não é? Nossa, já viu esse camarada assim? Não tá aqui não, né, irmão? Tá pegando a pra questão lá fora, né? Nossa, só vive reclamando da vida. Anda com um camarada que é pessimista, a oração dele é sempre assim: ah, Jesus, eu não vou conseguir, mas por Senhor me dá força. Agora, vem a oração do camarada, irmão, que é um otimista: Jesus, eu vou vencer, eu vou comprar o meu carro, eu não tenho dinheiro, mas o Senhor vai dar. Glória a Deus. Jesus, eu vou orar, eu não tenho condição, mas o Senhor vai me dar. Olha a diferença, irmão. Olha para o seu irmão e diga para ele: larga a mão de ser pessimista. Diga para ele: começa a ser otimista. Glória a Deus. Glória a Deus. Posso, para encerrar, pois bem, irmão, antes, eu quero continuar no Jefité, antes de estar encerrando. Escuta só. E a Bíblia diz que então agora os israelitas, irmão, vieram lutar contra os irmãos de Jefité. Só que os irmãos de Jefité eram poucos. E eles descobriram que Jefité, que eles tinham expulsado lá para o deserto, tinha formado um grande exército. Estava mais forte. Sabe quem foi que os irmãos de Jefité foram chamar? Não? Jefité. Quando o nosso irmão ele falou da roda gigante, eu lembrei na hora. Hoje você pode estar por baixo, ninguém dá nada por você, ninguém nem quer andar nem com você. Mas vai chegar um dia que todo mundo vai querer andar do teu lado, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Todo mundo querer estar do seu lado, estar perto de você, irmão. Então para de ser pessimista, irmão. Começa a ser otimista nessa noite. Aleluia. Não para, não faça aquele pulga, irmão. Que você, pulga não, piolho, né? Vai de cabeça. Não, irmão. Nós temos que ter palavras boas, entendeu?
É a mesma coisa que a gente for querer evangelizar alguém. Aí você vai evangelizar e fala assim, ó, Jesus vai te dar vitória. Mas ele mesmo não quer que Deus vai dar vitória para ele. Já viu? Você conhece alguém assim? Eu conheço um monte assim, ó. Conheço um monte assim. Ele vai e ele fala que Deus vai... Aí chega na vida dele, ele, será que Deus vai fazer? Jesus! Então é isso. Então, hoje você pode estar lá embaixo, mas vai chegar o dia que você vai estar lá em cima. Então espere o texto de Deus. Abacuque, ele escreve uma oração no capítulo 3, irmão. Uma oração que todo mundo conhece. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que nos campos não haja mantimento e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Amém. Todo mundo conhece esse versículo, não é? Mas o que você não conhece é o que eu vou te dizer agora. Por que Abacuque ele escreve essa oração? Na época dele, todos os sacerdotes, todos os profetas, todos os levitas tinham se vendido, tinham se corrompido, tinham perdido a visão. Então Abacuque ele começa a dizer, ainda que me falte comida, ainda que não tenha nada para me comer, eu esperarei no Deus da minha salvação. Amém. Glória a Deus. Eu não sei qual é a dificuldade, o que é que você está passando, mas não pule do barco nessa noite. Glória a Deus. Faça que nem os discípulos, irmão. Acorde o mestre nessa noite. Aleluia. Amém. Não pule do barco, irmão. Pular do barco para quê? Vai adiantar alguma coisa? Então fique no barco. Glória a Deus. Eu não sei qual é o gigante que anda te assolando nessa noite, mas é noite de você derrubar ele. Amém? Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Posso louvar o hino? Ô, glória. Vamos lá. Glória a Deus. Louvar, né? Quem vai louvar é Eliane Martins, né, irmão? E você já viu, se eu louvar só por Deus, né, irmão? Aleluia. Peraí, ajuda. Jesus pediu para que eu trouxesse esse hino para cantar para vocês. Amém, irmão? É um hino muito conhecido, mas é o que Deus quer fazer na sua vida. Aleluia. Uma mensagem simples, cara. Glória a Que Deus. você entenda nessa noite o amor de Deus para com a sua vida. E que Deus quer mudar a sua história. Se Glória a Ele mudar, Deus. você tem que deixar os erros, esquecer. Peça perdão, fala, Deus, perdoa os meus pecados, os meus erros, e comece uma nova vida de novo. Aleluia, Jesus. Sacode a poeira, faz assim. Eu tenho muita poeira, eu preciso. Sacode a poeira e dá a volta por cima nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. A 10. Deus de poder e de glória, Tu és exaltado, Senhor. Maravilhoso é o Teu O nome. mesmo que Deus fez na minha vida, Ele vai fazer com você. Ele vai fazer na tua vida. Você crê